Olá, estamos chegando com o programa Crescimento Humano. Eu sou Lenice Cajueiro, estou tendo aqui a honra de receber Gilvaneide Santos, né? Conhecemos carinhosamente como Gil. Gil é psicóloga, psicoterapeuta e está na linha de trabalho, né, do setor de psicologia do Hospital Metropolitano. Então Gil vai falar para a gente o dia a dia dela no hospital. Primeiramente, Gil, obrigada por ter aceito nosso convite. Ai, Lenice, é sempre um privilégio estar com você. Obrigada, Eu sempre estou falando isso. Estar ao seu lado é sempre assim de grande aprendizado. Obrigada, e querida. é uma honra quando você me convida. Obrigada. Muito feliz. Que bom. Então é isso, como você falou, eu estou tendo também um privilégio, né? Isso. Você está lá desde quando e como é o trabalho, Eu Gil? cheguei na equipe de psicologia do Metropolitano no dia 1º de junho de 2020, né? Já estamos ali há um ano e pouco, bem ali no furacão do Covid, né? É verdade, Gil. Porque o Metropolitano ele foi inaugurado no dia 15 de maio e eu cheguei no dia 1 de junho e nós estamos ali. Foi um tempo incrível, nós vamos falar um pouco sobre isso. E é assim também de uma honra estar naquela equipe, né, que você vai ver durante a minha fala do quanto que a gente foi aprendendo e foi se reinventando, bem da psicologia, né, foi ressignificando momentos e fomos nos inventando e nos reinventando em nossa prática, né. Então o Metropolitano tem sido... Eu despertei para a psicologia hospitalar durante a minha formação com a professora Magal, uma coisa linda, maravilhosa. Foi ela que me despertou. Eu não tinha interesse por hospitalar, eu tinha por outras áreas da psicologia. Mas aí, ouvindo Magal, a dimensão do que nós podemos fazer dentro de um hospital, não só com o paciente, mas com os próprios os companheiros, a equipe, né, de profissionais, e os parentes desses pacientes. Então, eu me despertei com Magal e estou ali dentro do Metropolitano, tendo o privilégio de estar colocando em prática essa nossa profissão tão linda. Vocês são em quantos profissionais? Nós hoje estamos com 20 pessoas, 22 pessoas, creio eu, na equipe. Nós já fomos 18, depois 20, estamos hoje numa média de 22. Temos 21 mulheres e um homem conosco. Que bacana! Nós temos o Wagner, que está na equipe também. Excelente. Gil, eu estava lendo, assim, você me mandou uma síntese, porque na verdade o que você faz é muita coisa, assim, dos projetos que existem lá. Você pode discorrer sobre isso, por favor? Sim. Quando o Metropolitano foi inaugurado, a gente foi assim, da necessidade, né, da questão do Covid. Então foi tudo muito rápido, muito louco. E como vamos fazer e como lidar, porque não sabíamos, ninguém sabia como lidar com o Covid, ninguém sabia como enfrentar o Covid, como combater o Covid. Então, acho que não só a psicologia, mas como o serviço social e toda a equipe médica e toda a equipe técnica teve que olhar para essa pandemia e aprender a lidar com ela, né? Que era tudo emergencial mesmo. Tudo emergencial, né? Mesmo. Então, foi um desafio sem tamanho, não preciso nem dizer isso, para toda a equipe mesmo. Então, lidando ali com pessoas que chegavam com o diagnóstico, não era um diagnóstico de uma doença. O diagnóstico do Covid era o diagnóstico de morte. Porque sentença de morte. Não é isso? Isso ficou na gente. Então, ser diagnosticado com Covid era dizer assim, vou morrer. Agora, você imagine nós estarmos recebendo essas pessoas, né, lidando com a dimensão de sentimentos, de medo, né, de vulnerabilidade, de fragilidade emocional. Era um grande desafio. Não só lidar com eles, como um desafio para nós profissionais também. Porque nós, como profissionais, também tendo nossas famílias em casa, lidando com nossas famílias, lidando com nossos medos, né? Então foi realmente um grande desafio. E aí, como eu disse, a gente precisou se reinventar. Como lidar com essas pessoas, com esses pacientes que ficavam ali
isolados de seus familiares, né? Distante de seus familiares. E muito desses projetos que nós criamos, né, que surgiu dentro da equipe de psicologia, foi pensando nisso, né? Como humanizar cada vez mais o lidar, o tratamento com os pacientes. Inclusive, Gil, você me fez lembrar que assim, nós acompanhamos pela TV muitos casos assim como esse que eu vou falar, mas aqui acompanhei de perto alguns profissionais da área de saúde que alugaram apartamentos para não voltar para casa, davam plantão e não voltar para casa porque tinha pais idosos, filhos pequenos, né? Então saiu do hospital e passaram a morar em apartamentos, né? Nós temos um caso, e ela é uma CCH também, tá? Que está lá na equipe, uma companheira nossa, em que ela, marido, os 2 filhos, um casal e sua mãe. Eles todos foram para uma outra casa, fora da cidade. Pois é. E ela ficou no apartamento sozinha. Isso. Agora você imagine a imensidão de solidão, perfeito, de medo, né? Porque para alguns de nós que ainda tínhamos a condição de voltar para casa e por mais medo que tivesse, a gente ainda estava junto dos nossos, né? Mas essas pessoas, como você diz, que teve que alugar apartamento, ficar sozinho para que tentando não infectar seus familiares, a solidão maior ainda, o medo maior ainda, uma dor maior ainda. É disso que eu estava falando, do quanto que a gente precisou também, dentro dos projetos eu vou falar para você, a gente também chegou num ponto assim, e aí, nós vamos celebrar as datas comemorativas, né? Celebramos ou não celebramos? A gente, mas num tempo de tanta morte, nós celebrarmos datas comemorativas, né? É estranho, não é estranho? E depois a gente ficou, e aí? Quem que cuida do cuidador? E se a gente não celebra? E se a gente não fica junto dessa equipe? E nós decidimos sim celebrar as datas comemorativas, Dia do Amigo, Dia dos Pais, Dia das Mães. E nós fizemos tudo isso porque, Lenise, as equipes estavam todas estouradas. Isso. Cansadas. Era uma forma de fortalecer mais ainda os vínculos, né? E como deu certo, e como foi lindo, como a equipe falava, abria seu coração para a gente, dizia, nossa, como foi bom esse momento, né? De poder falar e chorar mesmo para a gente, né? Se sentiam confiantes ali diante da equipe de psicologia, de falar conosco, estava falando com companheiros de trabalho e com profissionais do qual estão preparados para a escuta, né? E uma escuta qualificada. Então se abriam, choravam, conversavam, partilhavam medos, partilhavam também sonhos, partilhavam também até conquistas. Mesmo diante de toda a pandemia, algumas pessoas obtendo conquistas e eles partilhavam ali com a gente. Então nós durante todo esse tempo sim celebramos datas comemorativas que existem durante o ano todo, né? E interessante, né, para você assinante, as coisas vão acontecendo simultaneamente. Então vocês tiveram que se reinventar nessas discussões, comemora, não comemora, em meio a tanto sofrimento. Só que a vida continua e quanto mais se fortalece os vínculos, mais você tem forças, isso, né? Porque a tristeza foi muito grande, a solidão foi muito grande. Quando eu via notícias na TV, aquele número de fileira de ambulâncias, que até faltava ambulâncias para trazer pessoas não só doentes como as outras para serem sepultadas, né? Então uma dor muito grande, uma dor geral, né? Sem tamanho, impossível dar a dimensão de uma dor. Quando você fala que faltava ambulância, faltou tudo, né? Tudo, oxigênio, nós né? Nós recebemos, né? Os manauaras, né? Isso, as pessoas de Manaus, nós isso, recebemos aquelas pessoas. E que experiência foi aquilo, viu? Que experiência foi estar com pessoas porque nós precisamos nos colocar verdadeiramente no lugar daquelas pessoas tão longe de casa, né? Era isso que eu ia dizer, além
da doença com uma previsão para a morte, não é? É saber que estava distante da família, né? Muito. E os projetos? Os projetos, quando a gente pensou assim, o primeiro que surgiu foi as chamadas virtuais, né? Sim. Que nós nos desdobrávamos para fazer as ligações, né? E o hospital ofereceu telefone assim, fantástico isso. E uns tablets para que a gente fizesse ligação para as famílias. Tranquilizar. Nós passamos a utilizar os nossos telefones também. Então, estava ali e a gente ia utilizando. Então, as chamadas virtuais, veja bem, nós profissionais de psicologia tínhamos que primeiro ligar para a família, conversar com a família, identificar dentro daquela família quem era que estava mais fortalecido, quem era que era possível fazer uma ligação e falar de positividade, né, de fortalecer o paciente que estava ali hospitalizado. Então a gente mantinha esse primeiro contato com a família, tentando identificar dentro daquele núcleo quem era, com nossa escuta, quem ali realmente poderia, porque assim, o desespero era tanto que vinha muito choro e muito desespero, e aí nós não podíamos deixar que essa pessoa mantivesse o contato com esse paciente, sim. Seria ruim para ambos, né? Nós também precisávamos, quando nós chegávamos pela manhã, a gente fazia toda uma visita nas enfermarias e íamos identificando qual daqueles pacientes estavam mais estáveis emocionalmente, que seria positivo para eles manter contato com a família. E aí sim, quando a gente identificava na família uma pessoa, duas, que podia fazer a videochamada, a chamada virtual, e o paciente também estava ok, que seria positivo para o tratamento dele, e nós fazíamos a chamada virtual. Mas isso ganhou uma dimensão fantástica. A gente sempre escolhia uma pessoa, a família dizia, olha, quem vai fazer hoje é fulana. Mas quando a gente via, a gente chamava até era uma live. E entravam famílias de Maceió, famílias de fora, e ficavam... Que era a oportunidade da família se juntar, né, virtualmente. Você acredita? Então era São Paulo, Sergipe, Recife, Maceió. Era uma live. O quanto a gente analisava que era possível, que dava para ter porque às vezes ficavam todos muito eufóricos, falando todos ao mesmo tempo. A gente também precisava mediar isso. Isso, Gente, vamos lá, vamos com calma, né? Vamos com calma. Vamos manter tantas pessoas, né? Vejam quais de vocês querem ficar, podem ficar, para manter esse contato. Então, um dos primeiros projetos foi esse, foi a chamada virtual. Deixa eu só fazer uma colocação, porque assim... ao mesmo tempo, né, que quando se falava em Covid se associava à sentença de morte, então o desespero, a solidão. Você falando sobre essas chamadas virtuais, eu só vi uma coisa: amor. Muito amor, as famílias mesmo, cada uma à distância se unindo. Sim. Amor. Então nós vivenciamos momentos muito dolorosos, mas momentos de muito amor. Muitos, porque tinha filhos que não viam os pais há muito tempo, tinham filhos e filhas que não viam seus irmãos e irmãs há muito tempo, e aí quando sabiam desse diagnóstico, aí se mantinham contato e perguntavam, pergunta para a doutora se pode ligar para São Paulo, e a gente dizia, olha, vamos ligar, sim. Então era de muita emoção, né? De muita emoção. E quando você voltava para casa? Eita! Às vezes a gente nem precisava voltar mais para casa, viu, Lenice? Às vezes a gente ia ali no cantinho, né? Dava uma respirada, deixava a lágrima descer um pouco, né? Lavava o rosto, enxugava e voltava, porque precisávamos dar continuidade àquilo ali. Né? O voltar para casa, muito da gente, era os cuidados. Sim. Cada um de nós tínhamos toda uma rotina de chegar em casa, né? De entrar pelos fundos da casa, já deixar a roupa na lavanderia, ou já ter um cesto ou um balde na frente de casa e já se trocar por ali, deixar sapato e tudo mais. Então,
quando a gente voltava para casa, o muito da gente era isso, era que rotina cada uma ia mantendo de acordo de suas condições onde você morava, né? Que era trocar a roupa para não entrar em casa contaminando a tudo ou a todos, né? A gente vai dar uma parada para o intervalo, Gil, a gente volta já já. E você, assinante, não saia daí, continue conosco. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus, esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, mais da metade dos brasileiros não tem alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Doe agora, lbv.org. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Estamos de volta com o programa Crescimento Humano. Você que acabou de ligar a TV, eu sou Lenice Cajueiro, conversando aqui com a colega psicóloga, né, Gilvaneide Santos, falando da sua experiência, né, no Hospital Metropolitano. Na época estava aquele movimento muito grande do Covid e o seu dia a dia como terapeuta, como pessoa, como ser humano. Não saia daí, viu? Você que acabou de chegar, continue conosco. Então, Gil, voltando, né? É muito emocionante poder lhe escutar, porque além de toda essa capacidade, tanto emocional como intelectual que eu conheço você, que você tem, eu sei que você é uma mulher de fé, né? Você é uma mulher de fé. Como a sua experiência de fé, a sua experiência religiosa, todo ser humano, todo profissional, psicólogo tem fé, viu, gente? Porque já aconteceram muitos preconceitos, né? Não sei de onde vem isso, né? Nós temos liberdade para termos nossas religiões, ou não termos, depende de cada um. Mas então, como a sua fé cristã tem te fortalecido e fortaleceu mais ainda nesse período mais forte? Eu lembro bem durante a formação que alguns professores, claro, né? Não no nível de discriminação, mas sim mais como capacitação mesmo, dizendo, ó, psicólogo não tem religião, né? Dentro ali da sala você não tem religião, ok, ali dentro. E eu costumava dizer que quando eu entrava em minha sala para fazer os atendimentos, o meu pezinho ali na porta, antes de entrar, eu fazia a minha oração, para que eu tenho uma fé, né? Eu sou cristã, sou protestante, né? E como protestante eu pedia ao meu Deus, ao que eu chamo de Deus, e respeito a todos que chamam por qualquer outro nome, Ruá, Oxalá, eu chamo de Deus. E eu dizia a ele, olha, me capacite,
me capacite para que eu entre aí, para que eu atenda esse meu cliente, para que eu possa realmente ajudá-lo. Eu digo, me use. Me use, perfeito, né? perfeito. Só fazendo aqui uma colocação, Gil, porque quando você estava falando da experiência de sala de aula, lamentavelmente há uma distorção. E um aluno que está começando, um aluno jovem, ainda muito imaturo, pode compreender exatamente como está sendo dito. Psicólogo não tem religião. Psicólogo tem religião, psicólogo tem fé, psicólogo pode não ter religião, é um ser humano. Psicólogo não pode e não deve influenciar, não é, a pessoa que ele está acompanhando, mas você vai se desfazer de uma crença, de todo um processo, de toda uma formação educacional, né? Exatamente. Então, do mesmo jeito que eu utilizo a minha fé, que eu me fortaleço com minha fé para lidar em todas as áreas da minha vida, é assim também, a cada vez que eu planto meu pé dentro do Hospital Metropolitano, essa é a minha oração. Senhor, que eu seja bênção na vida de cada leito que eu vá encostar, de cada paciente que eu vá conversar, que eu vá atender, que as minhas intervenções psicológicas sejam de bênção, de cura, de cuidado, que eu seja, como você diz, né, usada para o melhor desse paciente. Então, assim, eu vou lá, lógico, com o conhecimento da psicologia, da minha formação, eu vou lá sendo regida pelo nosso código de ética, sim, mas eu vou lá também como instrumento de Deus, sim, claro. Esperando que Ele me capacite para que eu possa ser, como é que eu posso dizer, deixar, né, um sentimento, uma sensação de cura nessa pessoa, né? Verdade, licença, Gil, que você me trouxe agora à memória, que assim, esse período da pandemia, o período pior que nós passamos, né? Acho que houve uma divisão muito grande. Quem não tinha fé e perdeu pessoas se tornou cada vez mais descrente, revoltado e tudo mais, cada um na sua vivência, né? Mas eu nunca vi tanta manifestação de fé nesse período, né? Pessoas com músicas, pessoas rezando, pessoas orando, cada um dentro da sua prática, não é? Porque a própria instabilidade e a incerteza se teria aquele paciente de volta fazia com que as pessoas chegassem até Deus, né? Força maior, né? E isso é algo também que exigia de nós profissionais da psicologia, a capacidade de saber lidar com tudo isso, né? Isso, perfeito. Sem colocarmos, como você disse, sem colocarmos a nossa fé, mas sim lidar com a fé de cada um, porque encontramos ali, como você diz, diversas pessoas revendo toda a sua vida, reavaliando toda a sua vida, iniciando posturas diferentes, né? A partir daquele momento de dor. E a gente precisava acolher aquilo tudo, né? Inclusive, Gil, foi momento das pessoas pedirem perdão às outras, porque eu tive a oportunidade de escutar no consultório, uma pessoa chegou e trouxe um áudio, né, que uma pessoa da família enviou para ela, pedindo perdão por tudo que tinha feito. A pessoa teve Covid, ficou hospitalizado e assim, muito mal, e saiu, graças a Deus. E aí gravou um áudio, fulana, meu Deus do céu, me perdoe por isso e isso, isso. Então, nós tivemos realmente uma mistura, não é? De fé, de não acreditar, de resgate dos vínculos, né? Isso. Você me lembrou, e aí já vou falando até de um outro projeto, que você me lembrou de uma cena, que é o projeto Espaço Acolher. O que é o Espaço Acolher? Achei fantástico o título. Não é? Espaço Acolher, que também foi isso. A equipe foi pensando que nome e foram surgindo vários nomes e nós escolhemos o Espaço Acolher, que era aquela visita presencial sem o contato, né? Bem ainda no meio da pandemia. Então tem uma sala e tem uma parte de vidro na porta e que a equipe descia, uma equipe com o paciente. A gente ia avaliar esse paciente, a equipe de psicologia avaliava junto com toda a equipe, fono, fisioterapeuta, o médico, se ele estava estável bastante, se tinha condições de descer da enfermaria na cadeira de roda, com oxigênio ou sem o oxigênio. E aí a gente ia avaliar se ele emocionalmente estava capaz
de ter contato com a família, se seria bom. Após toda essa avaliação, a gente mantinha contato com a família. E em um desses momentos, não só famílias precisaram se reconciliar, porque precisavam e queriam viver o seu pai, a sua mãe, e não se falavam. E eles precisaram se reconciliar para viver esse momento. E aí a gente descia com o paciente para o espaço acolher, essas famílias ficavam fora e iam mantendo contato, fazendo sinais, traziam cartazes de amor, de mensagem. A gente percebeu que por causa do vidro dificultava o diálogo, a gente passou a utilizar os telefones, uma psicóloga fora ligava no Viva Voz e a outra psicóloga dentro mantinha o telefone ligado e eles iam conversando, os familiares e o paciente. Então o Espaço Acolher foi um momento assim de muita emoção também, não só para a equipe, mas como para todos que tiveram oportunidade de receber visita de seus familiares naquele espaço. E está lá ainda até hoje o Espaço Acolher. Fantástico, vocês estão de parabéns, né? Porque vocês foram, na medida que as situações foram surgindo, né? Porque esse é o trabalho, essa é a prática maior quando é uma situação emergencial. Exatamente. Não dá para ficar elaborando teorias, você tem que tomar decisões, Exatamente. né? E fantástico, fantástico, estão de parabéns. E a gente sabe o distanciamento, até hoje a gente percebe do distanciamento, do quanto o distanciamento era ruim, do quanto o distanciamento deixava eles mais fragilizados. Quando a gente fazia o Espaço Acolher, a gente percebia o quanto que dava um ânimo àquele paciente, o quanto que ele ficava, sabe, passava a ter uma postura positiva frente à hospitalização dele, né? Ele passava a ser mais cooperativo com o tratamento, já não deixava de ser um pouco poliqueixoso, como a gente diz, quando vem assim, várias reclamações e que é a dificuldade, na verdade, de estar hospitalizado. Então isso tudo diminuía, sanava um pouco mais e o tratamento acontecia com uma melhor qualidade, acontecia mais rápido. A gente conseguia ver o restabelecimento desse paciente mais rápido depois desse contato. Não é à toa que tem um ditado que todo mundo realmente deve conhecer, né? Que diz que a esperança é a última que morre, porque realmente eu digo que enquanto eu tiver o último segundo da minha vida respirando, terei esperança. Sim, porque tudo se transforma, né? Uhum. Tudo se transforma. E você está trazendo realmente relatos lindos, fantásticos. E quais são os seus projetos para mais adiante em termos de psicologia? O que é que você pretende? Deixa eu te falar então, antes de falar dos meus projetos, deixa eu te falar de mais alguns, que como eu te disse, no início a equipe tinha uma média de 18, aí depois foram surgindo outros profissionais, porque o hospital foi tendo uma demanda maior, e a equipe foi crescendo, e foram chegando outras cabeças pensantes, maravilhosas, e aí se pensou em o Correio da Saudade. Sim, eu achei o nome lindo quando eu estava lendo. E aí a gente mantinha contato com os familiares, como a gente já tinha todos os contatos, porque nós fazíamos as videochamadas, nós passamos a pedir a esses familiares que nos enviassem cartinhas, mandasse pelo WhatsApp, pelo e-mail, deixasse lá na portaria do hospital. E nós montamos um local específico com o nome Correio da Saudade. E durante o dia a gente ia recebendo essas cartas, esses bilhetes. Olhe, a gente lia e muitas vezes a gente engasgava assim de tanta emoção. Ideia maravilhosa. E aí nós trazíamos esse paciente, nós trazíamos sempre na cadeira de roda, mas nós chegamos a trazer também no leito, no próprio leito. Depois que a equipe toda avaliou, isso é possível sim, ela tem condições de ouvir, de participar do Correio de Saudade. Aí a gente trazia para esse local e ali a gente lia os bilhetinhos dos netos, dos filhos, do marido. Correio da Saudade foi outro momento muito emocionante. Posteriormente nós criamos o Cine Metropolitano. Antes do Cine Metropolitano tem o Tocando Corações, que aí foi o abençoado do psicólogo Wagner que chegou. E este rapaz é um multi-skill, que a gente diz. Esse rapaz é psicólogo, esse rapaz é bombeiro, esse rapaz toca e canta. E aí surgiu a ideia. Que companheiro de trabalho maravilhoso. Fantástico, Wagner.
montamos o Tocando Corações. E aí Wagner vai com a equipe, nós vamos juntos, o serviço social vai junto, as enfermeiras, as técnicas, e lá os pacientes escolhem as músicas que querem ouvir naquele dia. E esse projeto permanece? Permanece, esse projeto permanece. E aí o paciente escolhe, todos eles escolhem 3 músicas para cada um. E eles escolhem, aí Wagner toca, Wagner canta e a gente vai junto, e os pacientes também cantam. Outro momento assim que já ficam perguntando, e hoje tem Tocando Corações? Aqui na nossa enfermaria. Isso é semanal? Olha, semanal, e acontece várias vezes durante a semana, principalmente nos plantões do Wagner. Nós estamos aqui tentando idealizar nos dias que ele não está o que podemos fazer para manter as músicas nas enfermarias. E o último projeto foi o Cine Metropolitano. Cine Metropolitano, o que é isso? A gente instala um data show, é esse o nome, né? Um data show. Sim. E o computador na enfermaria, naquele plantão a gente instala na enfermaria, e eles escolhem o filme que querem assistir, conversam com o Wagner, tem esse, escolhe. Aí a gente já projeta o filme e naquela tarde ou naquela manhã, na maioria das vezes coloca um pela manhã, outra tarde, enfermarias diferentes, né? Atendemos 2 enfermarias no dia, vamos dizer assim. E eles assistem um filme que escolhem. E aquela tarde é aquela tarde tranquila. Maravilhoso. Eu estou muito emocionada. Como eu gostaria que tantos outros hospitais pudessem aproveitar esse modelo, né? De afeto. Lógico que os profissionais são dedicados, né? Mas a gente está falando de um movimento afetivo, né? Não é um movimento de cuidar da doença, não é somente. Como eu disse a você, pois não. Como eu disse a você que eu me interessei pela psicologia hospitalar ouvindo Magal, o prazer imenso que dá da gente, dessa equipe, de toda a equipe da psicologia do Metropolitano, é que nós temos a condição de recebermos o paciente, de recebermos o familiar do paciente, que existe o acolhimento e a internação. Então a nossa sala fica próxima, do lado da recepção. Então todo o paciente que chega no Metropolitano, a gente consegue acolher a família. Isso é tão bom, isso é tão diferente, a gente percebe do quanto que cada familiar fica mais confortável quando escuta, quando tem um atendimento do serviço social. Sossego, né? Parece que vem um sossego, né? No coração. Do serviço social que passa todas as informações de visita, os procedimentos. Enquanto que a gente faz uma escuta sobre o paciente, a gente pergunta sobre o paciente, a gente faz essa escuta ao familiar, a gente acolhe aquela dor, aquela preocupação desse familiar que estava ali. Até hoje a gente continua fazendo isso, tá? Mas durante a pandemia, aquela pessoa que estava ali deixando o seu familiar, né, hospitalizado, hoje já se pode ficar com acompanhante, mas na época do Covid não podia. Hoje fica com acompanhante a partir de determinada idade, abaixo daquela idade não fica com acompanhante, então ainda tem aquele medo, aquela angústia de estar deixando o seu parente ali. Então esse momento em que nós acolhemos essa família, ele sai dali bem mais tranquilo, você percebe a tranquilidade no semblante e eles chegam a verbalizar, ficam, doutora, obrigada, e a gente diz, né, do nosso todo o procedimento da psicologia, todos os pacientes do Metropolitano são vistos pela psicologia todos os dias, não se pode ficar, isso já é uma solicitação do nosso diretor médico, Dr. Marcos Amalho, que é um homem humano acima de fantástico. Então, Gil, estamos finalizando o programa, não é? Com prazer imenso de tê-la aqui. E eu gostaria de saber, além do hospital, quais são os seus projetos com a psicologia? Os meus projetos com a psicologia é a psicologia. Totalmente apaixonada e eu precisei me afastar um pouco do consultório, mas já estou me reorganizando para voltar para o consultório, né? Eu divido uma sala aqui com uma amiga.
amiga, que nos formamos juntas, Ariane Tenório. E aí estou me reorganizando para voltar para atender na sala. Hoje eu tenho atendido online, alguns pacientes eu estou conseguindo manter, então eu faço atendimentos online, dia de terça-feira, é o dia que eu escolhi para isso, porque eu tenho outras demandas, né? Mas o meu projeto com a psicologia é isso, é me manter dentro do hospital, no qual eu tenho me realizado profundamente ali dentro, seguir atendendo no online e seguir atendendo também no consultório, que é onde eu não sei, é uma realização, é uma transformação, você sabe, né, Lenise? A gente não, quando a gente faz a intervenção no paciente, no cliente, a gente está fazendo na gente também, sem dúvida, né? A gente está assim, sem dúvida. Não sei, é verdade, fantástico. é verdade. Então eu sigo com psicologia, tanto atendendo online como no consultório e também no hospital. Que maravilha, Gil. Quero lhe agradecer pela disponibilidade, né, de você estar aqui, passando, né, o que é feito no hospital, e talvez eu desejo que seja um incentivo para muitas realidades, né? Então, muita gratidão, querida. Obrigada, muita gratidão. Querida. E até breve, né? Logo, logo você voltará. Né? Tudo certo. Isso. Então, querida assinante, gratidão, muita gratidão. E até a próxima semana.